Hoje é aquele fatídico dia de fazer a atualização na carteira do canal com recorde de dividendos. Todo mundo gosta disso, isso é muito motivador. Se você está esperando para investir porque acha que precisa de uma quantia grande de dinheiro para começar a ser investidor, você está enganado. Aqui nós temos a playlist da carteira do canal, onde a gente começou ali em agosto de 2023 e a gente toda semana está acumulando. A gente investe de 50 a 100 reais toda semana e eu te incentivo, né? Não é indicação de investimento, mas eu te incentivo a se educar financeiramente, porque não espere a previdência governamental te abraçar e te deixar aí de mãos atadas, tá? Você precisa se educar financeiramente, isso é muito sério, e você começar a criar mecanismos para você investir de diversas formas, de acordo com o seu próprio perfil de investimentos, vai te dar um futuro muito melhor. Não vamos ficar dependendo aí de coisas que nós não temos o controle, tá, pessoal? Nós vamos falar sobre a carteira do canal de dividendos, vamos também fazer a atualização semanal de pontos importantes que aconteceram nessas semanas, porque você, como investidor, deve prestar atenção. E a gente já começa falando do Ibovespa, que no acumulado do ano, né, de janeiro até a primeira semana de março de 2025, está com 124 mil pontos. Ele sobe e desce aí numa volatilidade muito grande agora nas últimas semanas, devido a vários cenários macroeconômicos e o Brasil incluso nisso. A gente tem também que o IFIX, finalmente, no acumulado do ano, ele vem apresentando uma rentabilidade muito positiva que foi observada de 14 de fevereiro até a presente data. Isso deixou muita gente animada, porque tirou aí muitos fundos do buraco, né? Que era também oportunidade de investimento, que nós sabemos aqui, que a gente traz toda semana análise de vários fundos imobiliários, sempre fundos que tem ali um histórico bom, uma carteira bem interessante, com um perfil de diversificação também legal, tá? Então fica atento para você não se assustar com a queda de fundos imobiliários, achar que o mercado inteiro tá ruim, o seu fundo que tá ruim, sendo que são apenas movimentos especulatórios da nossa bolsa de valores, tá? Nós temos também que, para quem gosta de investir nas empresas de menor captação de mercado, chamadas small caps, a gente tem também uma leve alta aí no acumulado do ano, né? 5,5% de rentabilidade. Parece que as pequenas empresas têm dado lucros constantes, que o preço das ações que estão sendo negociadas estão num valor maior do que estava antes, e isso faz o PL da bolsa subir e faz ela ficar, a grosso modo, um pouco mais cara do que estava, mas ela ainda continua abaixo da sua métrica, que é 10,94, e aqui está com 9,47. Você pode perceber lá no finalzinho desse gráfico esse crescimento mais exacerbado, tá? A gente tem que esse movimento, ao contrário do que a gente pensa, não foi relacionado com, pelo menos nos últimos 5 dias, com a relação do mercado exterior. Muito pelo contrário, eles têm tirado dinheiro, aqui você pode perceber por esse gráfico aqui, o estrangeiro tem tirado dinheiro da bolsa, e aqui o fluxo de pessoa física. Nós, meros mortais, estamos movimentando também ali, claro que numa proporção gigantescamente menor do que o mercado estrangeiro, tá? Mas a pessoa física, institucional e instituições financeiras têm feito o Ibovespa andar mais para frente, porque as ações estavam descontadas demais, baratas demais para ser ignoradas. Então, a pessoa começou a ver isso com bons olhos e entrar numa margem de segurança muito interessante. Você comprar uma ação com uma margem de segurança boa, ou seja, com valor descontado, um PL baixo, um EV/EBITDA baixo, você consegue uma margem interessante, porque a empresa, claro que se ela continuar lucrativa, ela vai te trazer boa rentabilidade. Por isso que é interessante você ficar ligado nas análises que eu venho fazendo das empresas, mesmo que não seja uma empresa que você investe diretamente, para você ficar atento nos pontos que se precisam ser analisados nessas empresas, tá? Mesmo assim, com a bolsa subindo um pouquinho, os tesouros do título direto, do Tesouro IPCA+, continuam bastante atrativos, pagando aí um caminhão de juros para o investidor, né? IPCA mais 2029 com IPCA mais 7,6, inflação mais 7,6, segurando esse título até 2029. Isso é uma rentabilidade que é pouco vista na nossa bolsa de valores para ativos de renda fixa. Então você investe ali, vira as costas, vai fazer outra coisa, vai focar no seu trabalho, vai fazer um curso, estudar, não vai ficar quebrando a sua cabeça com ações, e você deixa o seu dinheiro rendendo. Tem gente que não gosta de investir no Tesouro IPCA, mas eu sou um deles, prefiro comprar ações, fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAS, ativos de renda variável, que
por tudo que eu tenho estudado no longuíssimo prazo, eles têm performado muito melhor do que os ativos de renda fixa. Mas aqui, se você quiser travar um valor interessante de rentabilidade na renda fixa, o IPCA está se mostrando bem interessante. Lembrando que não é sugestão de investimento. Vocês sabem aqui que todas as vezes eu falo esse disclaimer, porque é só as análises que eu venho fazendo aqui. O que rolou no mercado então, pessoal? Essa semana foram poucas notícias relevantes. A gente tem, primeiro, as ações dos Estados Unidos oferecendo um maior desconto, com algumas quedas ali expressivas no acumulado do ano, né? Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Nvidia, Google, tudo no vermelhinho ali, abrindo uma janela de oportunidade. Por quê? Os dados dos Estados Unidos do payroll mostrou a criação de 151 mil vagas de emprego em fevereiro, porém era esperado 160 mil. Então esse possível arrefecimento na economia americana fez com que as ações tivessem ali um pequeno arrefecimento também. As pessoas se desanimaram um pouco de continuar investindo massivamente nas empresas americanas, e com isso abre uma janela de oportunidade para ser investidor. Se você gosta de ações americanas e quer que eu produza conteúdos sobre as melhores ações para investir lá nos Estados Unidos, é importante que você deixe no comentário para me sinalizar o que precisa ser feito para nós incrementarmos aqui o nosso canal, tá? Aqui no Brasil, a notícia da semana foi o PIB, que acelera para 3,4% no acumulado do ano, nos últimos 12 meses, porém mostra-se um arrefecimento no quarto trimestre de 2004, caindo para 0,2%. E esse PIB de 3,4% foi impulsionado por alguns fatores, agropecuários, por exemplo, que teve um desempenho forte ao longo do ano, o setor de serviços também, que continuou crescendo, refletindo o aumento do consumo, os investimentos também, houve uma expansão de infraestrutura, indústria, as exportações também ajudou bastante, porque o dólar mais alto, isso acelera o fluxo de exportações e faz o nosso país crescer, porém, a Selic desse quarto trimestre, como teve essa queda de 0 para 0,2, na verdade, a Selic teve uma certa influência nisso, porque o crédito mais caro, os juros desincentivam os empréstimos, o menor consumo também, com o crédito disponível e juros elevados, as famílias reduziram os gastos, a gente tem o freio nos investimentos também, as empresas adiaram os projetos, porque temos uma taxa de juros para alavancagem muito alta, o controle da inflação também ajuda nessa questão da Selic, porém não está adiantando muito, tá? Por quê? Porque o governo vem emitindo títulos atrás de títulos de dívidas, IPCA mais 7,5%, você investe nisso, ele pega esse dinheiro e de uma forma, digamos, mascarada, ele faz o crescimento do PIB. Então aquele PIB que cresceu 3,4% não é porque o país está essa mil maravilhas, é porque simplesmente manuseio de dinheiro governamental, que vocês já sabem que isso é muito mal gasto, isso continua estimulando o consumo. Com isso, a inflação continua alta, a Selic tem que continuar mais alta. O governo precisa emitir mais títulos de dívida para poder puxar os investidores para o Brasil, e isso faz com que essa bola de neve jamais termine, enquanto o governo não enxugar os seus gastos, tá? E alguns pontos que fazem o PIB de maneira mais mascarada ter crescimento com o programa Pé de Meia, por exemplo, com fomento aí de 12,5 bilhões, a nova PEC para investimentos ali de 1,6 trilhão de reais até 2026 em infraestrutura, habitação e transporte, títulos também sustentáveis de 20 bilhões para movimentos verdes sociais e projetos ambientais também, e isso aumenta artificialmente o PIB, pessoal. Por quê? Porque é mais dinheiro circulando que eleva o consumo, inflando o PIB sem crescimento real. Por quê? Não se produz muito, só se gasta demais. Tem muito dinheiro rolando na mão de todo mundo ali com esses programas, e com isso todo mundo gasta mais. Eu tenho um consumo maior do que a capacidade de produzir. O governo entende isso como um crescimento do PIB, mas na verdade a gente só está propiciando uma inflação bem pior, tá? Com isso, a gente tem também que a dívida pública ela cresce absurdamente, E veja, a gente tem aqui que a dívida bruta, essa é uma notícia um pouco mais antiga, só para 9 trilhões pela primeira vez, tá? Sendo ali 78,6% do
PIB, e esses gastos eles vão aumentando. Os juros da dívida que o governo precisa pagar, de 869 bilhões de reais, né? Isso vem aumentando drasticamente. Por quê? Porque o governo emite títulos de dívida, Tesouro IPCA+, ou pré-fixado, você vai lá, investe neles, ele pega esse dinheiro, joga na mão das pessoas de qualquer maneira, né? Não estou criticando programas sociais, o canal não é para isso, eu estou falando a consequência do gasto desenfreado do governo. A gente tem essas questões com que ele joga mais na nossa moeda aqui, o dinheiro circula muito mais, todo mundo começa a gastar absurdamente, mas a indústria não cresce tanto, os bens de consumo não crescem tanto, os investimentos que precisam ser realizados não crescem tanto, a gente tem elevação dos preços e isso gira essa bola de neve, o que faz os investidores ficarem ali muito mais pensativos na hora de colocar o dinheiro aqui no Brasil. Por isso que a gente viu o fluxo estrangeiro saindo da bolsa, né, por causa de risco fiscal, com essa dívida altíssima. Isso faz a bolsa brasileira andar de lado, os fiagros, FIINFRAs, todos andarem de lado. Mas o que de certa forma eu sempre trago no canal é uma oportunidade que você tem no longuíssimo prazo, porque entra governo, sai governo, as suas ações continuam as mesmas, as empresas continuam performando lindamente quando são boas empresas, né? E é uma oportunidade. Se você for comprar no melhor momento macroeconômico, você vai pagar muito caro na empresa ou na ação e seu retorno vai demorar mais para ser atingido, tá? E um ponto para tentar dar uma melhorada na situação governamental, que é a notícia que nós temos também, que bateu muito essa semana, foi o alimento. O imposto sobre importação dos alimentos, só que isso interfere apenas 1% do que o Brasil realmente importa ali. Então, esse dado onde o presidente da República diminuiu os impostos sobre os alimentos importados, num país onde nós somos massivamente exportadores de alimentos. Então a gente tem bastante café, bastante cana-de-açúcar. Veja as empresas que temos na Bolsa de Valores. Nós temos produtos alimentícios, né? Soja, suco de laranja, enfim, todos os alimentos. O Brasil produz de uma forma muito massiva. Se o Brasil produz uma quantidade absurda de alimentos, para que eu vou importar alimentos? Então baixar o imposto sobre os alimentos que são importados, que diferença vai fazer real na questão de diminuir o preço dos alimentos e a inflação? Teoricamente, nada. Então o governo traz erros atrás de erros. E esses erros podem sinalizar para a gente oportunidades, mais uma vez, de investimento num cenário mais desafiador. Por quê? Como será daqui 10 anos o Brasil? Não sabemos, mas sabemos que haverão outros governos e as empresas, mais uma vez, continuam as mesmas. Então, sempre digo, dividendos e mais dividendos, aportes e mais reaportes é o nosso tema da carteira do canal. Nessa semana a gente faz aí os investimentos semanais de 50 a 100 reais no máximo, para não fugir muito da motivação que eu quero que você sinta para se tornar um investidor. E nossa carteira vem crescendo. Ela estava em agosto de 2023 com 46 reais, agora a gente fechou com 6.089 reais, investindo crescimento e escadinha no nosso patrimônio, e isso é muito motivador. Para essa semana, as ações que nós acabamos comprando foi Banco ABC e Alupar, porque ações mais protetivas, resilientes, num cenário mais desafiador, um cenário onde eu tenho taxa de juros mais elevada, eu tenho financiamento para essas empresas e um endividamento mais caro. Com isso, quando você investe em ações que são protetivas na sua carteira, ela sente menos esse baque. Claro que vai ter volatilidade porque é ativo de renda variável. Então, a minha ideia foi trazer mais esse fragmento protetivo para a carteira, mas eu tinha várias oportunidades aqui. Tinha a Auren, continua sendo uma oportunidade. Para mim, ela não é uma ação muito interessante de se investir nesse momento, tá? De energia elétrica, mas eu gosto da Tesla. Tem vídeo da Auren aqui, tá? E lembrando também que não é indicação, né? A gente tem Klabin com uma oportunidade de 3,96, né? E Gerdau também oferecendo boa oportunidade aqui abaixo dos 10 reais, mas consegui pegar o Banco ABC aqui abaixo dos R$20,69, que é o meu preço médio, e também subimos um pouquinho da Alupar também abaixo do preço médio. E interessante que nesse cenário, para esse ano de 2025, os bancos continuam descontados, né? A gente vê Banco do Brasil, Banco ABC negociando abaixo do seu valor patrimonial, e isso também é um jeito de você comprar uma ação mais barata, porque o mercado está o quê? Pessimista, né? Então a ideia de se investir em ações é sempre pegar essas oportunidades. E como você aprende a fazer isso? Você aprende isso
assistindo todos os dias os vídeos que eu faço aqui no canal, sempre às 7 da manhã, tá saindo vídeo aí pra você. Você vai ver essas estratégias que eu vou colocando na carteira. Então, de fundos imobiliários, só temos 4 na carteira, que eu acho uma carteira mais simples, tá? Não preciso ficar colocando 1 bilhão de ativos aí na carteira. Queria investir em vários, queria investir em 30 ações, 30 fundos imobiliários, mas eu preciso esperar crescer um pouquinho o patrimônio, tá? O número de ações não importa tanto assim como o pessoal geralmente prega, mas isso é papo para outro vídeo. Temos os fundos imobiliários Gari 11, que é de logística e varejo, temos CPSH de shopping, tem o híbrido, que é o famoso MXRF, e o Snag 11, que é o nosso Fiagro, tá? Faltou na nossa carteira, para completar, um FIINFRA, um de renda urbana, lajes corporativa, um fundo de RED, um FOF e um fundo de papel. Se você tem algum preferido aí que tá performando bem na sua carteira, deixa no comentário pra gente ver se coloca também na carteira do canal, mas isso a gente vai construindo bem aos poucos, tá, pessoal? Investir em renda variável a gente vai ali devagar, sem querer abraçar o mundo, até porque é só 50 a 100 reais por semana, não dá pra gente sair comprando grandes coisas assim, mas dá pra nós já recebermos dividendos, já recebermos uma evolução patrimonial. É interessante, é melhor do que não investir nada e depois daqui a 10 anos ficar chorando porque o seu vizinho investiu e você não. E você vai falar que ele teve sorte e você não foi ali beneficiado por essa sorte, tá? Um pouquinho de renda fixa na carteira, míseros 150 reais. Só para deixar aqui, em caso de oportunidade extrema que eu ver de alguma empresa que eu quero entrar e já começar nela com um número elevado lá para ela acompanhar o nosso ranking de ações, tá? Rentabilidade da carteira. Nós estamos perdendo para o CDI mais uma semana. A carteira rendeu desde agosto de 2023 até a presente data 13,56, mas pelo menos a gente venceu da inflação, 6,66, venceu do Ibovespa, 1,12, venceu das Small Caps, menos 23, e venceu do IDIV, que só está com 11,6%, que é o índice de dividendos, empresas pagadoras de dividendos. CDI com 18,8% de rentabilidade. Se eu desconto o imposto de renda do CDI, o CDI líquido para os 19 meses, que é a idade da carteira do canal, está com 15,54%. Mesmo assim, venceu da nossa carteira, mas isso é no curto prazo, tá? Eu sempre trago aqui, vocês sabem disso, as análises de rentabilidade ao longo prazo tendem, né, não é 100% real, tendem a vencer ali os índices de renda fixa se você aproveita bons preços. Por isso que eu sempre compro as ações descontadas no canal. A gente tem que os aportes da semana foram R$ 87,30, que foi em 3 ações de Alupar, 3 ações do Banco ABC. Isso para a primeira semana de março de 2025. Mês passado a gente investiu em outras ações, tem vídeos no canal aqui. Então os aportes totais de fevereiro foram R$ 276. Para março a gente vai ver aí conforme as semanas forem andando e os aportes foram surtindo aí rentabilidade, tá? Para essa semana, dia 5/3, R$ 87,30. E olha só, recorde de dividendos para o mês de março. E nem caíram todos os dividendos ainda. R$ 40 é o que nós recebemos, ou que vamos receber esse mês, que é muito motivador, melhor do que todos os dividendos que nós já recebemos. Então veja, a escadinha de dividendos que vai acontecendo, pessoal, que é interessante. A gente começou no primeiro ano lá com R$ 14 de dividendos totais. Depois passou para 119. Esse mês nós estamos no terceiro mês do ano e já tem 78% de dividendos que contemplam o que foi o ano passado. Os dividendos que nós vamos receber esse mês, majoritariamente, é do nosso querido e amado Banco do Brasil, MXRF, Gerdau, Klabin e o nosso fundo imobiliário Gari 11, aí, que tem um vídeo bem interessante que eu fiz sobre o Gari 11 que eu vou deixar aqui pra gente, tá, pessoal? Então, as nossas metas para 2025 continuam as mesmas, tá? Temos que terminar o ano com R$ 10.000 investidos no nosso patrimônio. Hoje a gente está com 6 mil e temos uma meta mensal para bater. Até o final de março eu preciso de R$ 6.170 pelo menos de patrimônio, de saldo bruto na carteira de investimentos, para que no fim do ano, com essa faixa entre 50 e 100 reais mensais, eu consiga ter os primeiros 10 mil reais da carteira nossa de dividendos, tá, pessoal? Para quem tá começando, se você recomendar esse vídeo, eu vou agradecer bastante, tá? E se você gostou do vídeo de hoje, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia às 7 da manhã
Cada dia um vídeo totalmente diferente, por isso que é importante você ativar o sininho, porque ele vai te lembrar aí de ficar atualizado aqui no nosso canal, tá? Deixa para mim um comentário sobre qual fundo imobiliário que está faltando na nossa carteira, qual fundo que você gostaria de ver na carteira do investidor classe média. Dependendo aí da situação, a gente coloca e vá acompanhando esse vídeo. Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.